Marido envergonhado de sua esposa nordestina, a apresentou como uma empregada em seu trabalho. Anos depois do divórcio, tremeu ao ouvir alguém chamar seu nome e ficou em choque com o final. O sol se erguia sobre as ruas de paralelepípedos de Olinda, pintando o céu de tons quentes que contrastavam com a fria realidade da vida de Maria das Graças Santos. Aos 18 anos, Gracinha, como era carinhosamente chamada pelos poucos que realmente a conheciam, encontrava-se presa em um mundo de expectativas antiquadas e sonhos reprimidos. O casarão colonial da família Santos se erguia imponente no coração da cidade, suas paredes grossas guardando segredos e tradições que remontavam a gerações passadas. Dentro dessas paredes, Gracinha se movia como um fantasma, sempre presente, mas raramente vista ou ouvida. Maria das Graças, cadê os sapatos do seu irmão? A voz de Dona Zélia, sua mãe, ressoou pelos corredores da casa. Gracinha suspirou, deixando de lado o livro que estava lendo às escondidas. História do Feminismo no Brasil, dizia o título, cuidadosamente escondido sob seu colchão. Já vou, mãe, respondeu sua voz mal um sussurro. Enquanto procurava os sapatos de Rodrigo, seu irmão mais velho, Gracinha não pôde evitar sentir uma pontada de ressentimento. Aos 22 anos, Rodrigo era o orgulho da família Santos. Estudante de direito, atleta de destaque e o sonho de toda sogra em potencial. Aqui estão, mãe, disse Gracinha, entregando os reluzentes sapatos pretos à sua mãe. Dona Zélia mal olhou para ela. Obrigada, filha. Agora vá ajudar a Josefa com o café da manhã. Seu pai e Rodrigo precisam estar bem alimentados para o grande dia deles. Gracinha assentiu obedientemente, mas por dentro, seu espírito rebelde ardia com intensidade. Enquanto se dirigia à cozinha, sua mente vagava para seus próprios sonhos. Estudar medicina, viajar pelo mundo, ser independente. Sonhos que pareciam tão distantes quanto as estrelas que costumava contemplar de sua janela todas as noites. Na cozinha, o aroma de café recém-passado e tapioca quente enchia o ar. Josefa, a governanta que havia sido mais uma mãe para Gracinha do que a própria Dona Zélia, sorriu-lhe com carinho. Bom dia, minha menina, saudou Josefa, seus olhos enrugados brilhando de afeto. Dormiu bem? Gracinha esboçou um sorriso genuíno, o primeiro do dia. Bom dia, Josefa. Sim, dormi bem, obrigada. Enquanto ajudava a preparar o café da manhã, Gracinha não pôde deixar de notar a diferença entre os pratos. Para seu pai e Rodrigo, ovos mexidos com presunto, cuscuz e suco de laranja fresco. Para ela e sua mãe, apenas fruta e café. A sala de jantar logo se encheu com a presença imponente de Dr. Francisco Santos e o carisma juvenil de Rodrigo. Gracinha observou em silêncio como seu pai e irmão discutiam animadamente sobre política e negócios, enquanto sua mãe assentia com admiração. Rodrigo, filho, hoje é um grande dia, anunciou o Dr. Francisco, sua voz cheia de orgulho. Vou apresentá-lo aos meus sócios no escritório. É hora de você começar a forjar seu futuro. Rodrigo sorriu com confiança. Obrigado, pai. Não vou decepcioná-lo. Gracinha sentiu uma mistura de emoções, inveja pelas oportunidades que lhe eram negadas e determinação para forjar seu próprio caminho, não importando os obstáculos. Maria das Graças. A voz de seu pai a tirou de seus pensamentos. Espero que esteja pronta para seu encontro com o filho dos Albuquerque esta tarde. Gracinha sentiu o estômago revirar. Os Albuquerque eram uma família proeminente em Olinda, e Dr. Francisco via em seu filho, Eduardo, um partido perfeito para sua filha. Mas pai, começou Gracinha, sua voz trêmula. Sem mas, Maria das Graças, interrompeu Dona Zélia. Já está na hora de você pensar no seu futuro. Não pode passar a vida sonhando acordada e lendo esses livros inúteis. Gracinha baixou o olhar, sentindo o peso das expectativas familiares sobre seus ombros, mas em seu interior, uma faísca de rebeldia se acendeu. Eles não podem controlar minha mente, pensou, e um dia não controlarão minha vida. Naquela tarde, enquanto se preparava para seu encontro indesejado, Gracinha tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Com mãos trêmulas, tirou de seu esconderijo uma carta de aceitação da Universidade de São Paulo. Ela a havia recebido semanas antes, produto de uma inscrição secreta e noites de estudo às escondidas. Olhando-se no espelho, Gracinha viu, além da jovem submissa, que sua família esperava que ela fosse. Viu uma mulher forte, determinada a romper as correntes da tradição e forjar seu próprio destino. Esta noite, prometeu a si mesma, darei o primeiro passo rumo à minha liberdade. Enquanto o sol se punha sobre Olinda,
pintando o céu de tons avermelhados e dourados, Maria das Graças Santos se preparava para uma batalha que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. O que ela não sabia era que este era apenas o começo de uma jornada cheia de desafios, amor, traição e, finalmente, redenção. A noite caía sobre Olinda, e com ela, o coração de Maria das Graças batia com uma mistura de medo e determinação. O encontro com Eduardo Albuquerque havia sido tão tedioso quanto ela esperava, cheio de conversas superficiais e olhares de aprovação de seus pais. Mas agora, na quietude de seu quarto, Gracinha se preparava para dar o passo mais audacioso de sua vida. Com mãos trêmulas, colocou algumas roupas em uma pequena mala. Cada peça representava um pedaço de seu passado que ela estava disposta a deixar para trás. No fundo da mala, escondeu suas economias e a carta de aceitação da USP, seu bilhete para a liberdade. Uma batida suave na porta a sobressaltou. Gracinha, a voz de Josefa soava preocupada. Posso entrar? Gracinha respirou fundo antes de abrir. Entre, Josefa. A senhora entrou, seus olhos perspicazes percorrendo o quarto, até se deterem na mala meio cheia. Seu rosto se encheu de compreensão e tristeza. Minha menina tem certeza disso? Gracinha assentiu, as lágrimas ameaçando brotar. Tenho que fazer isso, Josefa. Se eu ficar, vou morrer por dentro. Josefa a abraçou fortemente. Eu sei, meu amor. Eu sei. Ela se afastou e tirou um pequeno pacote de seu avental. Tome. É pouco, mas vai ajudar você no seu caminho. Gracinha abriu o pacote para encontrar algum dinheiro e uma corrente de ouro com um pequeno crucifixo. Josefa, não posso aceitar isso. Shhh, a senhora a calou. É meu presente para você, para que se lembre que sempre haverá alguém aqui que a ama. Com lágrimas nos olhos, Gracinha abraçou a mulher que havia sido mais mãe para ela do que a própria Dona Zélia. Naquela noite, enquanto a casa dormia, Maria das Graças Santos deixou para trás sua vida privilegiada, mas sufocante. A cada passo que dava se afastando do casarão colonial, sentia que um peso se levantava de seus ombros. A viagem para São Paulo foi um turbilhão de emoções. Medo, excitação, dúvidas e esperança se misturavam em seu coração. Ao chegar à grande cidade, a realidade de sua situação a atingiu com força. Estava sozinha em uma metrópole imensa, com recursos limitados e um futuro incerto. Os primeiros dias foram difíceis. Encontrou um pequeno quarto em uma pensão no bairro da Liberdade, gastando grande parte de suas economias. As noites eram longas e solitárias, cheias de dúvidas e arrependimentos momentâneos. Mas a cada amanhecer, Gracinha se lembrava do motivo pelo qual havia tomado essa decisão. A universidade provou ser tanto um desafio quanto uma libertação. Pela primeira vez em sua vida, Gracinha se encontrava rodeada de mentes inquietas como a sua, de professores que valorizavam o pensamento crítico e a curiosidade intelectual. Cada aula era uma aventura, cada livro uma revelação, mas a liberdade tinha seu preço. Para se manter, Gracinha conseguiu um trabalho de meio período em uma cafeteria perto do campus. As longas horas de estudo e trabalho a deixavam exausta, mas também lhe davam um senso de realização que nunca havia experimentado antes. Foi nessa cafeteria que o destino lhe preparou uma surpresa. Em uma tarde chuvosa, enquanto limpava mesas, um jovem entrou sacudindo a água do cabelo. Alto, de olhos verdes e sorriso fácil, João Pedro Oliveira era estudante do último ano de medicina. Com licença, você tem uma toalha? Perguntou sua voz calorosa e gentil. Gracinha lhe estendeu um pano limpo, seus olhos se encontrando por um momento que pareceu se eternizar. Obrigado, sorriu ele. Sou João Pedro. A propósito, Maria das Graças, respondeu ela, sentindo um rubor subir por suas bochechas. Esse encontro casual marcou o início de uma amizade que logo floresceu em algo mais. João Pedro era tudo o que Gracinha nunca havia conhecido em um homem. Gentil, respeitoso e apaixonado por ajudar os outros. Nele, Gracinha encontrou não apenas um companheiro, mas um aliado em sua busca por independência e realização pessoal. Os meses passaram e, com eles, Gracinha foi construindo uma nova vida. Suas notas eram excelentes. Seu trabalho na cafeteria lhe proporcionava estabilidade, e seu relacionamento com João Pedro lhe dava uma felicidade que ela nunca acreditou ser possível. Mas a sombra do passado nunca está longe. Uma tarde, enquanto caminhava pelo campus com João Pedro, Gracinha se encontrou cara a cara com Rodrigo, seu irmão. Gracinha, a voz de Rodrigo estava cheia de surpresa e algo mais,
Alívio? Gracinha congelou, sentindo como se dois mundos colidissem. João Pedro apertou sua mão, dando-lhe força. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Seu irmão a olhou, uma mistura de emoções cruzando seu rosto. Vim para um congresso de direito. Gracinha, todos nós temos procurado por você. Mamãe e papai estão... Não, interrompeu Gracinha, sua voz firme. Não quero saber. Esta é minha vida agora, Rodrigo. Rodrigo assentiu lentamente, como se pela primeira vez visse realmente sua irmã. Você parece feliz. Eu estou, respondeu Gracinha, surpresa com quão verdadeiras eram essas palavras. Depois de um momento tenso, Rodrigo tirou um cartão de seu bolso. Tome, caso algum dia queira conversar. Gracinha pegou o cartão, uma ponte frágil entre seu passado e seu presente. Enquanto via Rodrigo se afastar, sentiu uma mistura de emoções, nostalgia, tristeza, mas acima de tudo, a certeza de que havia tomado a decisão certa. Naquela noite, nos braços de João Pedro, Gracinha chorou. Chorou pela família que havia deixado para trás, pela menina que uma vez foi e pela mulher em que estava se tornando. Vai ficar tudo bem, sussurrou João Pedro, acariciando seu cabelo. Você é a pessoa mais forte que conheço, Gracinha. Enquanto o amanhecer se espreitava pela janela de seu pequeno apartamento, Maria das Graças Santos percebeu que este era apenas o começo de sua jornada. Os desafios que enfrentaria seriam muitos, mas pela primeira vez em sua vida, ela se sentia pronta para enfrentá-los. O que ela não sabia era que o destino tinha preparado para ela provas ainda mais difíceis, que testariam não apenas sua força, mas também seu coração. Os anos em São Paulo passaram como um turbilhão para Maria das Graças. Entre o rigor de seus estudos de medicina, seu trabalho na cafeteria e seu florescente relacionamento com João Pedro, os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, com uma rapidez vertiginosa. Foi em uma tarde de primavera, enquanto Gracinha estudava para suas provas finais, que recebeu uma ligação que mudaria o curso de sua vida mais uma vez. Gracinha. A voz de Rodrigo soava tensa do outro lado da linha. É o pai. Ele teve outro infarto. O mundo pareceu parar por um momento. Apesar dos anos de distanciamento, apesar das feridas do passado, Gracinha sentiu como o medo se apoderava dela. Ele está... Não pôde terminar a pergunta. Está estável, mas grave, respondeu Rodrigo. Gracinha, sei que as coisas têm sido difíceis, mas precisamos de você. Ele precisa de você. Com o coração dividido entre sua nova vida e os laços inquebráveis da família, Gracinha tomou uma decisão. Naquela mesma noite, com João Pedro ao seu lado oferecendo apoio silencioso, embarcou em um ônibus de volta a Olinda. A viagem foi uma montanha-russa emocional. Cada quilômetro que a aproximava de sua cidade natal trazia consigo lembranças, tanto doces quanto amargas. João Pedro, sempre perceptivo, segurou sua mão. Estou aqui com você, sussurrou. Aconteça o que acontecer. Ao chegar ao hospital, Gracinha se deparou com uma cena familiar, mas dolorosa. Dona Zélia, com o rosto marcado pela preocupação e pelos anos, olhou para ela com uma mistura de alívio e repreensão. Maria das Graças, disse simplesmente, antes de abraçá-la com força. Gracinha se surpreendeu ao sentir as lágrimas brotarem de seus olhos. Apesar de tudo, este era seu lar, sua família. Dr. Francisco jazia na cama do hospital, uma sombra do homem imponente que Gracinha lembrava. Vê-lo assim, vulnerável e frágil, mexeu com algo profundo nela. Pai, sussurrou aproximando-se da cama. Os olhos de Dr. Francisco se abriram lentamente, focalizando em sua filha. Um sorriso fraco se desenhou em seus lábios. Minha Gracinha, murmurou. Você voltou. Os dias seguintes foram uma mistura de emoções contraditórias para Gracinha. Por um lado, a alegria de se reconectar com sua família, de sentir aquele laço que, embora tenso, nunca havia se rompido completamente. Por outro, a constante sensação de estar presa entre dois mundos. João Pedro, sempre seu porto seguro, adaptou-se à situação com uma graça que Gracinha não deixava de admirar. Ganhou o respeito de Rodrigo com seu conhecimento médico, amoleceu Dona Zélia com seu charme e até conseguiu arrancar alguns sorrisos de Dr. Francisco durante suas visitas. Foi durante uma dessas visitas que Dr. Francisco, já em franca recuperação, pegou a mão de Gracinha. Filha, começou sua voz carregada de emoção. Estes anos sem você me fizeram perceber muitas coisas. Fui duro, inflexível. Achei que sabia o que era melhor para você, sem perceber que estava perdendo você. Gracinha sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Pai, deixe-me terminar,
interrompeu suavemente Dr. Francisco. Estou orgulhoso de você, Gracinha. Da mulher em que se tornou, da sua força, sua determinação. Me perdoe por não ter visto isso antes. O abraço que se seguiu a essas palavras foi um bálsamo para feridas que Gracinha não sabia que ainda estavam abertas. No entanto, a paz recém-encontrada logo seria ameaçada. Uma tarde, enquanto Gracinha e João Pedro passeavam pelo jardim do hospital, encontraram-se cara a cara com uma figura do passado, Eduardo Albuquerque. Gracinha, que surpresa! A voz de Eduardo estava carregada de uma falsa cordialidade. Ouvi dizer que você tinha voltado. Gracinha sentiu João Pedro se enrijecer ao seu lado. Eduardo, quanto tempo? Respondeu ela tentando manter a calma. Tempo demais, eu diria. Sorriu Eduardo, seus olhos fixos em João Pedro. E este é João Pedro Oliveira, meu noivo, respondeu Gracinha, surpreendendo-se com a firmeza de suas palavras. O sorriso de Eduardo vacilou por um momento. Entendo. Bem, espero que nos vejamos em breve. Seu pai e o meu ainda são grandes amigos, afinal. Enquanto Eduardo se afastava, Gracinha sentiu um calafrio. Algo em seu olhar, na tensão de sua voz, dizia-lhe que isso não ficaria assim. Naquela noite, enquanto jantavam na casa da família, Dr. Francisco fez um anúncio que caiu como uma bomba. Estive pensando, começou, sua voz ainda fraca, mas decidida. Está na hora de pensar no futuro do escritório. Rodrigo, quero que você assuma. Rodrigo, surpreso, assentiu com orgulho. Obrigado, pai. Não vou decepcioná-lo. E Gracinha, continuou o Dr. Francisco, sei que você tem sua vida em São Paulo, mas gostaria que considerasse voltar. O escritório poderia se expandir, talvez uma área de direito médico. Gracinha sentiu como se o ar abandonasse seus pulmões. A oferta de seu pai, embora bem intencionada, ameaçava desmantelar tudo o que ela havia construído. Pai, eu preciso pensar, conseguiu dizer. Naquela noite, na privacidade de seu antigo quarto, Gracinha desabafou com João Pedro. Não sei o que fazer, confessou, as lágrimas correndo por suas bochechas. Eu os amo. Eles são minha família, mas não posso abandonar meus sonhos, tudo pelo que lutei. João Pedro a abraçou com força. Sua família ama você, Gracinha. Se eles realmente mudaram, vão entender sua decisão, seja qual for. Mas enquanto Gracinha lutava com seu dilema interno, forças externas se moviam. Eduardo Albuquerque, ferido em seu orgulho e vendo uma oportunidade de recuperar o que considerava seu por direito, começou a tecer uma rede de intrigas. Uma tarde, enquanto Gracinha visitava seu pai no escritório, deparou-se com uma cena que a deixou gelada. Eduardo e Dr. Francisco conversavam em voz baixa, com expressões sérias. Ah, Gracinha, sorriu Dr. Francisco ao vê-la. Entre. Eduardo e eu estávamos discutindo alguns assuntos familiares. O olhar de triunfo nos olhos de Eduardo fez Gracinha sentir um nó no estômago. O que ele estava tramando? E como isso afetaria sua recém-reconstruída relação com sua família? Enquanto o sol se punha sobre Olinda, Maria das Graças Santos se encontrava mais uma vez em uma encruzilhada. O passado e o presente colidiam, e as decisões que tomaria nos próximos dias não apenas afetariam seu futuro, mas o de todos que amava. O que ela não sabia era que o verdadeiro desafio, a prova que testaria não apenas seu amor por João Pedro, mas sua própria identidade, estava apenas começando. Os dias em Olinda se transformaram em semanas, e Gracinha se viu presa em uma rede cada vez mais complexa de emoções e obrigações. Por um lado, a alegria de se reconectar com sua família e ver seu pai se recuperar. Por outro, a crescente ansiedade sobre seu futuro e a sombra ameaçadora de Eduardo Albuquerque. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar alguns arquivos no escritório de seu pai, Gracinha se deparou com um documento que lhe gelou o sangue. Era um contrato pré-nupcial com seu nome e o de Eduardo. Com mãos trêmulas, leu o conteúdo. O acordo estipulava a fusão das empresas Santos e Albuquerque, com Eduardo na liderança e Gracinha como sua esposa. A data era recente. O que significa isso? A voz de Gracinha ressoou no escritório vazio. Dr. Francisco, que acabava de entrar, empalideceu ao ver o documento nas mãos de sua filha. Gracinha, posso explicar? Explicar o quê, pai? Que você tem planejado minha vida pelas minhas costas? Que toda essa história de me querer de volta era uma farsa? As lágrimas corriam pelas bochechas de Gracinha, misturando-se com a raiva e a decepção. Dr. Francisco tentou se aproximar. Não é o que você está pensando. Estamos com problemas, Gracinha.
o escritório, nosso patrimônio. Eduardo ofereceu uma solução. À custa da minha felicidade, Gracinha não podia acreditar no que ouvia. Achei que você tinha mudado, que finalmente me via como uma pessoa e não como uma peça no seu jogo de xadrez. Antes que Dr. Francisco pudesse responder, Gracinha saiu correndo do escritório, com o coração partido e a mente em turbilhão. Enquanto isso, João Pedro enfrentava seus próprios desafios. Rodrigo, inicialmente cordial, havia começado a mostrar sua verdadeira face. Ciumento do sucesso de João Pedro e de seu relacionamento com Gracinha, começou a espalhar rumores entre a elite de Olinda. Você sabia que ele vem de uma família de retirantes? Sussurrava Rodrigo nas reuniões sociais. Provavelmente só está com a Gracinha pelo nosso dinheiro. João Pedro, alheio a essas intrigas, concentrava-se em seu trabalho no hospital local, onde havia conseguido um estágio temporário. No entanto, logo notou olhares de desprezo e comentários velados. Uma noite, enquanto jantavam em um restaurante, um grupo de jovens da alta sociedade se aproximou de sua mesa. "Olha só quem está aqui", disse um deles com um sorriso debochado. O médico retirante e a herdeira rebelde. João Pedro se levantou furioso. "Vocês têm algum problema?" A situação escalou rapidamente e antes que Gracinha pudesse intervir, os punhos voavam. A briga terminou tão rápido quanto começou, com João Pedro e os outros jovens sendo separados pelos funcionários do restaurante. "Isso não vai ficar assim, Oliveira", gritou um deles enquanto se afastavam. Gracinha, em choque, ajudou João Pedro a se levantar. "O que foi isso? De onde veio tanto ódio?" João Pedro, com um fio de sangue no lábio, balançou a cabeça. "Não sei, Gracinha, mas algo me diz que seu irmão tem algo a ver com isso." A notícia da briga se espalhou como pólvora por Olinda. Dona Zélia, horrorizada, confrontou Gracinha naquela mesma noite. "No que você estava pensando ao trazer esse arruaceiro para nossas vidas?" exclamou fora de si. "Ele está arruinando nossa reputação." Gracinha, ainda abalada pela descoberta do contrato pré-nupcial, explodiu. "Nossa reputação? E a minha felicidade? Ou isso não importa desde que você possa me casar com Eduardo e salvar o negócio da família?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Zélia, pálida, recuou um passo. Como você soube?" "Eu sei de tudo, mãe. E não posso acreditar que depois de todo esse tempo, depois de tudo o que conquistei, vocês ainda me veem como uma mercadoria." Naquela noite, Gracinha tomou uma decisão. Arrumou suas coisas e, com João Pedro ao seu lado, preparou-se para deixar Olinda mais uma vez. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto se dirigiam à rodoviária, um carro atravessou seu caminho. Eduardo Albuquerque desceu do veículo com uma expressão sombria. "Não posso deixar você ir embora, Gracinha", disse, sua voz carregada de uma emoção que Gracinha não conseguiu decifrar. "Há algo que você precisa saber." Antes que pudessem reagir, dois homens desceram do carro e dominaram João Pedro, enquanto Eduardo agarrava o braço de Gracinha. "Me solta!" gritou Gracinha, lutando para se libertar. "João Pedro! Gracinha!" João Pedro se debatia contra seus captores, mas era inútil. Eduardo, com um olhar de determinação, falou: "Sinto muito, Gracinha, mas é para o seu próprio bem. Há segredos na sua família que você precisa conhecer, e não posso permitir que vá embora sem saber deles." Enquanto Gracinha era arrastada para o carro, viu como João Pedro era golpeado e deixado no chão. O veículo arrancou, levando Gracinha para um destino incerto. Em meio à confusão e ao medo, Gracinha não podia evitar se perguntar que segredos poderiam ser tão importantes a ponto de justificar esse sequestro, e como esses segredos afetariam sua já complicada vida. Enquanto o carro se afastava na noite, Maria das Graças Santos se encontrava mais uma vez no olho de uma tempestade emocional. O que ela não sabia era que as revelações que estavam por vir abalariam os próprios alicerces de sua identidade e colocariam à prova cada laço de amor e lealdade que ela havia forjado. O amanhecer encontrou Maria das Graças trancada em um luxuoso quarto da fazenda dos Albuquerque. Sua mente era um turbilhão de emoções: medo, raiva, confusão. Que segredos poderiam ser tão importantes a ponto de justificar seu sequestro? Enquanto isso, em Olinda, João Pedro se recuperava de seus ferimentos no hospital local. Rodrigo, surpreendentemente, estava ao seu lado. "Sei que você pensa que sou o vilão dessa história", disse Rodrigo, sua voz carregada de remorso. "Mas você tem que acreditar em mim. Eu não sabia que Eduardo iria tão longe." João Pedro o olhou com desconfiança. "Por que eu deveria acreditar em você?" Rodrigo suspirou profundamente. "Porque eu amo minha irmã, embora nem sempre tenha demonstrado isso, e porque há coisas sobre nossa família que nem mesmo ela sabe. Na fazenda Albuquerque,
Eduardo finalmente se apresentou diante de Gracinha. Lamento a forma como trouxe você aqui, começou, mas era a única maneira de garantir que você ouviria. Ouvir o quê, Eduardo? Retrucou Gracinha. O que poderia ser tão importante? Eduardo tirou um velho álbum de fotos. A verdade sobre sua origem, Gracinha. Com mãos trêmulas, abriu o álbum. Gracinha ofegou ao ver uma foto de sua mãe, muito mais jovem, abraçada a um homem que não era Dr. Francisco. Este é meu pai, explicou Eduardo. E o seu também. O mundo de Gracinha cambaleou. Não pode ser. Sua mãe e meu pai tiveram um caso há anos, continuou Eduardo. Quando ela ficou grávida de você, Dr. Francisco, para evitar o escândalo, concordou em criá-la como sua. Lágrimas corriam pelas bochechas de Gracinha enquanto as peças se encaixavam. O tratamento diferente, o favoritismo em relação a Rodrigo. Por que você está me contando isso agora? Perguntou, sua voz mal um sussurro. Porque eu te amo, Gracinha, confessou Eduardo. Sempre amei. E porque você merece saber a verdade antes de tomar qualquer decisão sobre seu futuro. Enquanto Gracinha lidava com essa revelação, João Pedro e Rodrigo uniam forças para encontrá-la. O contrato pré-nupcial era uma farsa, explicou Rodrigo enquanto dirigia. Papai o usou para pressionar os Albuquerque, ameaçando revelar o segredo se eles não ajudassem financeiramente o escritório. João Pedro processava a informação. Então tudo isso foi por dinheiro? Rodrigo balançou a cabeça. Não só isso. Papai realmente ama Gracinha, mesmo que ela não seja sua filha biológica. Acho que parte dele esperava que, ao trazê-la de volta, pudesse corrigir seus erros do passado. Na fazenda, Gracinha enfrentava Eduardo. Você acha que isso muda alguma coisa? Que de repente vou me apaixonar por você? Eduardo a olhou com tristeza. Não, mas esperava que pelo menos você me desse uma chance. Gracinha, crescemos juntos. Eu te conheço melhor que ninguém. Você está enganado, respondeu Gracinha com firmeza. João Pedro me conhece. Ele me ama pelo que sou, não pelo que acha que eu deveria ser. Nesse momento, ouviu-se um alvoroço fora do quarto. João Pedro e Rodrigo haviam chegado. Gracinha! Gritou João Pedro, irrompendo no quarto. O reencontro foi emocionante. Gracinha se jogou nos braços de João Pedro, chorando de alívio e amor. Eduardo, derrotado, não ofereceu resistência. Sinto muito, Gracinha. Realmente sinto muito. Rodrigo se aproximou de sua irmã. Gracinha, há tanto que precisamos conversar. O retorno a Olinda foi tenso. Na casa dos Santos, Dr. Francisco e Dona Zélia esperavam, seus rostos marcados pela preocupação e culpa. Gracinha, começou Dr. Francisco. Sei que não há palavras para... Não, interrompeu Gracinha, sua voz firme mas calma. Agora vocês vão me ouvir. Durante as horas seguintes, Gracinha falou. Falou sobre sua infância, sobre se sentir menos amada, sobre suas lutas, seus sonhos, seus medos. Falou sobre a mulher em que se tornara, apesar de e graças a tudo o que havia vivido. Dona Zélia chorava silenciosamente. Dr. Francisco, com lágrimas nos olhos, finalmente falou. Gracinha, você pode não ser minha filha biológica, mas é minha filha em todos os sentidos que importam. Eu te amei desde o primeiro momento em que te vi, e lamento profundamente ter feito você se sentir de outra forma. Rodrigo se aproximou de sua irmã. Gracinha, sei que fui um idiota. Estava com ciúmes, ressentido, mas você é minha irmã e eu te amo. João Pedro, que havia permanecido em silêncio, pegou a mão de Gracinha. Estou aqui para você, amor. O que você decidir, eu vou apoiar. Gracinha olhou ao seu redor. Para esta família imperfeita, mas sua. Preciso de tempo, disse finalmente. Tempo para processar tudo isso, para curar. Dr. Francisco assentiu. Entendemos. E estaremos aqui quando você estiver pronta. Naquela noite, enquanto Gracinha e João Pedro se preparavam para voltar a São Paulo, uma tempestade desabou sobre Olinda. Os relâmpagos iluminavam o céu como se refletissem a turbulência emocional dos últimos dias. Tem certeza disso? Perguntou João Pedro, enquanto carregavam suas malas no táxi. Gracinha olhou para a casa onde havia crescido, onde havia sofrido, mas também onde havia sido amada, à sua maneira imperfeita. Sim, respondeu. Preciso de distância para me encontrar novamente, mas voltarei, desta vez, nos meus próprios termos. Enquanto o táxi se afastava sob a chuva, Gracinha não podia evitar pensar no futuro. Como essas revelações afetariam sua carreira na medicina? Ela poderia algum dia perdoar completamente sua família? E o que o destino reservava para ela com João Pedro? O que Gracinha não sabia era que o universo tinha preparado mais provas para ela. Provas que testariam não apenas seu amor e sua lealdade,
mas também sua própria identidade como médica e como mulher. Enquanto o táxi desaparecia na noite tempestuosa, um novo capítulo na vida de Maria das Graças Santos estava prestes a começar. Um capítulo cheio de desafios, mas também de oportunidades para crescimento, perdão e talvez verdadeira felicidade. 2 anos haviam se passado desde aquela noite tempestuosa em Olinda. Maria das Graças Santos, agora uma promissora residente de cirurgia em um dos hospitais mais prestigiados de São Paulo, olhava pela janela de seu apartamento, perdida em seus pensamentos. O toque de seu celular a tirou de seu devaneio. Era João Pedro. "Amor, como você está?" A voz de João Pedro soava cansada, mas carinhosa. "Bem, ocupada como sempre", respondeu Gracinha com um sorriso. "Como vão as coisas no sertão?" João Pedro havia aceitado um posto em uma clínica rural no interior de Pernambuco, realizando seu sonho de ajudar comunidades marginalizadas. A distância tinha sido dura para ambos, mas seu amor se fortalecera com cada desafio. "As coisas aqui são intensas", disse João Pedro com um suspiro. "Há tanta necessidade, Gracinha. Às vezes sinto que não é suficiente o que fazemos." Gracinha sentiu uma pontada de culpa. Enquanto ela trabalhava em um hospital de ponta na capital, João Pedro lutava dia após dia com recursos limitados. "Eu sei, amor, mas você está fazendo uma diferença real", ela o assegurou. "Ei, você pensou no que eu te disse? Sobre vir fazer uma especialização aqui em São Paulo." Houve um silêncio do outro lado da linha. "Gracinha, já conversamos sobre isso. Meu lugar é aqui, pelo menos por enquanto." A conversa terminou pouco depois, deixando Gracinha com uma sensação de inquietude. Seus caminhos profissionais estavam os separando lentamente. No dia seguinte, no hospital, Gracinha enfrentou um dos casos mais desafiadores de sua carreira. Uma menina de 8 anos, Juliana, precisava de uma cirurgia cardíaca complexa. "É um procedimento de alto risco, doutora Santos", advertiu o Dr. Mendes, o cirurgião-chefe. "Tem certeza de que quer fazer parte disso?" Gracinha assentiu com determinação. "Estou pronta, doutor." A cirurgia foi exaustiva. Durante horas, Gracinha trabalhou junto à equipe, sua concentração inabalável. Quando finalmente fecharam, o alívio era palpável na sala. "Excelente trabalho, doutora Santos", elogiou o Dr. Mendes. "Você tem um futuro brilhante pela frente." Enquanto tirava o jaleco cirúrgico, Gracinha não pôde evitar pensar em João Pedro. Ele entenderia a emoção, a adrenalina de salvar uma vida em um centro cirúrgico de ponta? Naquela noite, exausta, mas satisfeita, Gracinha recebeu uma ligação inesperada. Era Rodrigo. "Gracinha, preciso da sua ajuda." A voz de seu irmão soava desesperada. "É o pai. Ele teve outro infarto." O mundo de Gracinha parou por um momento. "O quê? Quando? Como ele está?" "Está estável, mas, Gracinha, as coisas não estão bem. O escritório está com problemas e o pai, acho que ele não pode mais lidar com isso." Gracinha sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. "Vou no primeiro voo amanhã." Depois de resolver tudo no hospital, Gracinha se viu mais uma vez em um avião rumo a Olinda. As lembranças de sua última visita a inundaram, misturadas com uma nova determinação. No hospital de Olinda, Gracinha se deparou com uma cena familiar mais dolorosa. Dr. Francisco, conectado a máquinas, parecia menor e mais frágil do que nunca. "Gracinha", sussurrou ao vê-la. "Você veio." Gracinha pegou sua mão, lágrimas nos olhos. "Claro que vim, pai. Estou aqui." Os dias seguintes foram um turbilhão. Entre cuidar de seu pai, ajudar Rodrigo com os assuntos do escritório e tentar manter-se em dia com suas responsabilidades em São Paulo, Gracinha mal tinha tempo para respirar. Foi durante uma dessas noites exaustivas que ela recebeu uma mensagem de João Pedro. "Amor, precisamos conversar, é importante." Com o coração na garganta, Gracinha o ligou. "João Pedro, o que foi?" "Gracinha, me ofereceram um cargo permanente aqui no sertão. Querem que eu dirija a clínica." Gracinha sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. "Mas, e seus planos de se especializar, de voltar para São Paulo?" "As coisas mudaram, Gracinha. Sinto que posso fazer uma diferença real aqui." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente Gracinha falou. "Entendo, João Pedro, de verdade. Mas onde isso nos deixa?" A resposta de João Pedro foi interrompida por um alvoroço no corredor do hospital. Gracinha ouviu gritos e o som de equipamentos médicos em movimento. "João Pedro, tenho que ir. Algo está acontecendo." Correndo para o quarto de seu pai, Gracinha se deparou com uma cena caótica. Dr. Francisco estava tendo outro episódio cardíaco. Sem pensar 2 vezes, Gracinha assumiu o controle da situação. Com a experiência adquirida em São Paulo, ela dirigiu a equipe médica local, realizando manobras de reanimação
com uma precisão que surpreendeu todos os presentes. Depois do que pareceu uma eternidade, o coração de Dr. Francisco se estabilizou. Exaustos, Gracinha e a equipe médica se olharam com uma mistura de alívio e admiração. Doutora Santos, disse um dos médicos locais, você acabou de salvar a vida de seu pai. Nunca vi nada igual. Gracinha, ainda tremendo pela adrenalina, olhou para seu pai inconsciente, mas estável. Naquele momento, uma realização a atingiu com força. Seu lugar era ali, não apenas como filha, mas como médica. Naquela noite, enquanto velava o sono de seu pai, Gracinha tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Pegou seu telefone e discou o número de João Pedro. João Pedro, precisamos conversar, disse, sua voz firme, mas carregada de emoção. Acho que encontrei meu verdadeiro caminho. Enquanto esperava a resposta de João Pedro, Gracinha não podia evitar pensar no futuro incerto que se abria diante dela. Como ela equilibraria sua carreira, sua família e seu amor por João Pedro? Poderia encontrar um propósito em Olinda sem sacrificar suas ambições profissionais? O que Gracinha não sabia era que essa decisão desencadearia uma série de eventos que testariam não apenas seu relacionamento com João Pedro, mas também sua ética profissional e sua própria identidade como médica e como mulher. O amanhecer se insinuava pela janela do hospital, prometendo um novo dia cheio de desafios e oportunidades. Para Maria das Graças Santos, este era apenas o começo de sua verdadeira jornada de autodescoberta e realização. Os meses que se seguiram à decisão de Maria das Graças de ficar em Olinda foram um turbilhão de mudanças e desafios. O hospital local, impressionado com suas habilidades durante a crise de Dr. Francisco, ofereceu-lhe um cargo como cirurgiã residente. Gracinha aceitou, vendo uma oportunidade de fazer a diferença em sua cidade natal. No entanto, a transição não foi fácil. O hospital de Olinda, embora competente, carecia dos recursos e da tecnologia de ponta aos quais Gracinha havia se acostumado em São Paulo. Cada dia era uma luta para oferecer o melhor atendimento possível com o que tinha à mão. Uma manhã, enquanto Gracinha fazia suas rondas, deparou-se com um caso que partiu seu coração. Sofia, uma menina de 10 anos, sofria de uma condição cardíaca complexa que requeria uma cirurgia que o hospital não estava equipado para realizar. Sinto muito, doutora Santos, disse o doutor Cavalcante, o diretor do hospital, mas simplesmente não temos os recursos para esse tipo de procedimento. Gracinha olhou para os olhos cheios de esperança de Sofia e seus pais e tomou uma decisão. Vou fazer algumas ligações, disse com determinação. Deve haver uma maneira. Naquela noite, Gracinha se viu discando um número que não usava há meses, o de João Pedro. Gracinha? A voz de João Pedro soava surpresa, mas calorosa. Como você está? João Pedro, preciso da sua ajuda. Gracinha explicou a situação de Sofia. Sei que você tem contatos em organizações internacionais. Você acha que poderia... Claro, Gracinha, respondeu João Pedro sem hesitar. Vou fazer algumas ligações. Veremos o que podemos fazer. A conversa se tornou pessoal, ambos conscientes da distância que se criara entre eles. Sinto sua falta, Gracinha, disse João Pedro suavemente. Gracinha sentiu um nó na garganta. Eu também sinto sua falta, João Pedro. Mas, eu sei, interrompeu ele. Nossos caminhos são diferentes agora, mas isso não significa que não possamos continuar fazendo parte da vida um do outro. Depois de desligar, Gracinha ficou olhando pela janela, pensando no que poderia ter sido e no que ainda poderia ser. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Graças aos contatos de João Pedro, conseguiu-se organizar uma cirurgia para Sofia em um hospital de São Paulo. Gracinha acompanharia a menina e participaria da operação. Enquanto se preparava para a viagem, Gracinha não pôde evitar sentir uma mistura de emoção e nostalgia. Voltar à capital significava enfrentar seu passado e as decisões que havia tomado. Em São Paulo, Gracinha mergulhou no ambiente familiar do Centro Cirúrgico de Alta Tecnologia. A cirurgia de Sofia foi um sucesso e Gracinha sentiu a emoção que apenas salvar uma vida pode proporcionar. Foi durante a recuperação de Sofia que Gracinha recebeu uma visita inesperada. Eduardo Albuquerque, elegante como sempre, apareceu na porta do quarto do hospital. Gracinha, que prazer vê-la, disse com um sorriso cauteloso. Ouvi que você estava na cidade e, bem, queria ver como você estava. Gracinha o olhou com uma mistura de surpresa e desconfiança. Estou bem, Eduardo. O que você realmente está fazendo aqui? Eduardo suspirou. A verdade é que queria me desculpar. Por tudo. Tenho feito terapia,
tentando ser uma pessoa melhor, e parte disso é enfrentar meus erros do passado. A conversa que se seguiu foi intensa, mas catártica. Gracinha descobriu que podia perdoar não apenas Eduardo, mas também a si mesma pelo rancor que havia guardado. De volta a Olinda, Gracinha enfrentou uma nova série de desafios. O sucesso da cirurgia de Sofia havia chamado a atenção da comunidade médica local. O Dr. Cavalcante a chamou em seu escritório. Doutora Santos, seu trabalho com a pequena Sofia foi extraordinário. Começou. Quero oferecer a você um cargo como chefe do novo departamento de cirurgia pediátrica que estamos planejando criar. Gracinha ficou sem palavras. Era uma oportunidade incrível, mas também um enorme desafio. É uma oferta muito generosa, Dr. Cavalcante. Mas de onde virão os fundos para esse novo departamento? O Dr. Cavalcante sorriu. Essa é a outra parte da notícia. A Fundação Albuquerque ofereceu uma doação substancial para modernizar nosso hospital. Parece que alguém falou muito bem de você para eles. Gracinha sentiu que o mundo girava. A oportunidade de criar algo significativo em sua cidade natal, de fazer a diferença nas vidas de crianças como Sofia, era tudo com que havia sonhado. Mas também significava se comprometer a longo prazo com Olinda, possivelmente fechando a porta para uma reconciliação com João Pedro. Naquela noite, sentada no jardim da casa da família, Gracinha desabafou com Rodrigo. Não sei o que fazer, Rodrigo, confessou. Amo meu trabalho aqui. Amo poder ajudar nossa comunidade, mas às vezes sinto que estou renunciando a uma parte de mim mesma, aos meus sonhos de fazer grandes coisas na medicina. Rodrigo a ouviu atentamente antes de responder. Gracinha, lembra quando éramos crianças e sonhávamos em mudar o mundo? Bem, olhe para você agora. Você está mudando o mundo, um paciente de cada vez. Talvez não seja em um grande hospital da capital, mas o impacto que você tem aqui é real e significativo. As palavras de Rodrigo ressoaram em Gracinha. Ele estava certo, mas ainda havia uma peça faltando no quebra-cabeça de sua vida. Pegando seu telefone, Gracinha discou o número de João Pedro. João Pedro, sei que é tarde, mas preciso falar com você, disse quando ele atendeu. Tenho pensado muito e acho que é hora de termos uma conversa honesta sobre nosso futuro. Enquanto esperava a resposta de João Pedro, Gracinha sentiu uma mistura de medo e esperança. Sabia que a conversa que estava prestes a ter poderia mudar o curso de sua vida para sempre. O que Gracinha não sabia era que o destino tinha preparado um último teste para ela. Um teste que colocaria à prova não apenas seu amor por João Pedro e seu compromisso com sua comunidade, mas também sua própria identidade como médica e como mulher. Enquanto o sol se punha sobre Olinda, pintando o céu com tons dourados e rosados, Maria das Graças Santos se preparava para enfrentar o capítulo mais desafiador de sua vida até agora. Um capítulo que determinaria não apenas seu futuro, mas o de todos aqueles cujas vidas ela havia tocado em sua jornada. O amanhecer encontrou Maria das Graças sentada na praça principal de Olinda, sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções. A conversa telefônica com João Pedro na noite anterior havia sido intensa e reveladora. Gracinha, João Pedro havia dito, sua voz carregada de emoção. Eu te amo, sempre te amei. Mas nossos caminhos são tão diferentes agora. Gracinha havia sentido as lágrimas correrem por suas bochechas enquanto respondia. Eu sei, João Pedro, eu também te amo, mas às vezes o amor não é suficiente, não é? Eles haviam concordado em se encontrar pessoalmente, uma última vez, para encerrar este capítulo de suas vidas. João Pedro chegaria naquela tarde a Olinda. Enquanto o sol subia no céu, Gracinha se dirigiu ao hospital imersa em seus pensamentos. Ao chegar, deparou-se com uma cena caótica. Uma família de turistas havia sofrido um grave acidente de carro nos arredores da cidade. Doutora Santos, gritou uma enfermeira. Precisamos de você na emergência agora. As horas seguintes foram um frenesi de atividade. Gracinha trabalhou incansavelmente, liderando a equipe médica, com uma mistura de habilidade e compaixão que impressionou todos os presentes. Entre os feridos, havia uma criança pequena, cujo caso era particularmente crítico. Enquanto lutava para salvar a vida da criança, Gracinha não pôde evitar pensar em Sofia, em todas as vidas que havia tocado desde que retornou a Olinda. Naquele momento, em meio ao caos e à urgência, teve uma epifania. Era exatamente ali que ela deveria estar. Horas mais tarde, exausta, mas satisfeita, Gracinha saiu da sala de cirurgia. Havia sido uma batalha dura, mas todos os pacientes estavam estáveis.
A criança, embora ainda em estado crítico, tinha boas chances de recuperação. Foi então que ela viu João Pedro de pé no corredor do hospital, com uma expressão de espanto e admiração em seu rosto. Gracinha, começou, mas ela o interrompeu com um abraço. João Pedro, desculpe, acabei de sair de uma cirurgia de emergência e... Eu sei, sorriu ele. Eu vi você trabalhar, foi incrível. Eles se olharam nos olhos e, naquele momento, ambos entenderam. Não precisavam de palavras para expressar o que seus corações já sabiam. Venha, disse Gracinha pegando sua mão. Há algo que quero te mostrar. Ela o levou ao terraço do hospital, de onde se podia ver toda a cidade de Olinda se estendendo sob o céu do entardecer. João Pedro, começou Gracinha, sua voz suave, mas firme. Quando deixei esta cidade anos atrás, estava fugindo da minha família, das expectativas, de mim mesma, mas agora entendo que este é o meu lugar. É aqui que posso fazer a diferença que sempre sonhei. João Pedro assentiu, seus olhos brilhantes com lágrimas contidas. Eu sei, Gracinha, eu vi hoje. Você é extraordinária, mas isso não significa que eu não te ame, continuou ela pegando suas mãos. Eu te amo, João Pedro, e admiro profundamente o trabalho que você faz no sertão. João Pedro sorriu tristemente. Eu também te amo, Gracinha, e vendo o que você faz aqui, não poderia estar mais orgulhoso de você. Eles se abraçaram, um abraço cheio de amor, respeito e uma compreensão mútua que transcendia as palavras. Sabe de uma coisa? Disse João Pedro depois de um momento. Talvez nossos caminhos não sejam tão diferentes afinal. Ambos estamos dedicando nossas vidas a ajudar os outros, cada um à sua maneira. Gracinha sentiu uma onda de paz invadi-la. Você tem razão, e talvez isso seja suficiente. Nesse momento, a porta do terraço se abriu. Era o Dr. Cavalcante, seguido por Dr. Francisco, Dona Zélia, Rodrigo e, incrivelmente, Eduardo Albuquerque. Gracinha, começou o Dr. Cavalcante, o que você fez hoje foi extraordinário. A diretoria decidiu não apenas aprovar o novo departamento de cirurgia pediátrica, mas também nomeá-la diretora médica adjunta do hospital. Gracinha ficou sem palavras, olhando para as pessoas reunidas ao seu redor. Sua família, que uma vez havia sido fonte de tanta dor, agora a olhava com orgulho e amor. Eduardo, cuja presença antes lhe causava ansiedade, agora representava uma oportunidade de crescimento para o hospital e a comunidade. Dr. Francisco se aproximou, lágrimas nos olhos. Gracinha, minha filha, estou tão orgulhoso de você. Lamento cada momento em que não apoiei você, cada vez que não vi seu verdadeiro potencial. Dona Zélia, também chorando, acrescentou. Você é uma mulher extraordinária, filha, e somos abençoados por tê-la em nossas vidas. Rodrigo sorriu, dando um passo à frente. Sempre soube que você realizaria grandes coisas, maninha, embora admita que demorei para aceitar isso. Eduardo, com uma humildade que Gracinha nunca havia visto nele antes, falou. Gracinha, sei que nosso passado é complicado, mas espero que esta doação seja o início de um novo relacionamento, baseado no respeito mútuo e no desejo de ajudar nossa comunidade. Gracinha olhou ao seu redor emocionada. Seu olhar se deteve em João Pedro, que lhe sorriu com uma mistura de amor e compreensão. Eu não sei o que dizer, começou Gracinha, sua voz trêmula, mas firme. Obrigada a todos vocês por acreditarem em mim, por me apoiarem, mesmo quando eu mesma duvidava. Este hospital, esta comunidade, é meu lar, e prometo dar tudo de mim para torná-lo melhor a cada dia. Enquanto o sol se punha sobre Olinda, banhando a cena em um resplendor dourado, Gracinha sentiu que tudo se encaixava. Seu passado, seu presente e seu futuro se alinhavam de uma maneira que nunca teria imaginado. Naquela noite, em um jantar em família ao qual João Pedro foi convidado como um amigo querido, Gracinha olhou ao seu redor e percebeu o quanto tudo havia mudado. As feridas do passado, embora não esquecidas, haviam cicatrizado. O amor, em todas as suas formas, havia triunfado sobre o rancor e o medo. Enquanto brindavam pelo futuro, Gracinha soube que este não era um final, mas um novo começo. Um renascimento não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. E assim, sob o céu estrelado de Olinda, Maria das Graças Santos abraçou seu destino, pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer, com o amor de sua família, o respeito de sua comunidade e a força de seu próprio coração guiando-a em cada passo do caminho.